Olá, gente, bom dia. Dando início hoje à nossa aula de História. Hoje a gente vai estar estudando o conteúdo, gente, a Era Vargas. Vocês vão estar conhecendo um pouquinho de quem era Getúlio Vargas, quais eram seus pontos positivos e negativos, quais eram suas características de governo, os seus, era, vamos dizer assim, o porquê que acabou o governo Getúlio Vargas, como foi que ele se suicidou e por aí vai. Vamos tirar nossas dúvidas agora junto, partir o nosso conteúdo de hoje sendo trabalhado. Era Vargas. Gente, Getúlio Vargas, 1882-1954, assumiu a presidência da República em 1930 e permaneceu no poder até 1945. Em 1551, retornou ao cargo por 3 anos e meio. Dessa forma, ele foi o presidente que exerceu o cargo por mais tempo na história do Brasil, que é ao qual nós fazemos parte hoje. As ações de seu governo formaram um legado para gerações posteriores: nacionalismo, industrialização, leis trabalhistas e controle dos trabalhadores. São alguns dos temas relacionados à Era Vargas e que continua em discussão, gente, até hoje, os dias atuais. Era Vargas foi um período, gente, iniciado em 1930, logo após a Revolução de 1930, e finalizando em 1945 com a deposição de Getúlio Vargas. Nesse período da história brasileira, o poder esteve centralizado em Getúlio Vargas, que assumiu como presidente do Brasil após o movimento que depôs Washington Luiz da presidência. As principais características do início da atuação de Vargas, gente, como presidente foram: primeira, a centralização do poder político e o consequente enfraquecimento das oligarquias regionais, especialmente a paulista. Segundo, a modernização econômica, sobretudo após a crise de 1929, que exigiu uma aceleração política de substituição. Essa foi as principais características da era Vargas naquele tempo. Bom, gente, os anos do governo de Vargas foram divididos pelos historiadores em 3 fases, que são elas, professor. Governo provisório, 1930 a 1934. O governo constitucional, 1934 a 1937. E o Estado Novo, que foi de 1937 a 1945. O que fez Vargas em 1937 para se manter no poder, professor? Gente, ele criou um Estado Novo, instaurando a ditadura no país até 1945, mantendo-se no poder de 1930 a 1945. Totalizando 15 anos no poder Vargas. Manteve-se no poder por causa das greves e as investidas opcionistas da ANL, Aliança Nacional Libertadora, contra o governo Vargas. Outra pergunta: quais as principais características do governo Vargas de 1951 a 1954? Gente, segundo o governo de Vargas, ficou conhecido como governo democrático. Iniciou-se em 1951 e ficou marcado pela crise política que levou ao suicídio do presidente em 1954. Esse segundo governo ficou marcado por, como a gente viu, porque acabou o governo Vargas. Gente, posteriormente Vargas ainda voltaria à presidência da República, eleito pelo voto direto, e governaria o Brasil por 3 anos e meio, de 31 de janeiro de 1951 a 24 de agosto de 1954, quando se suicidou com um tiro no coração em seu quarto no Palácio do Catete, na cidade do Rio de Janeiro, então capital federal. Isso foi o suicídio de Vargas, a morte, por isso veio a acabar o governo Vargas naquela época. Gente, para finalizar, vamos conhecer os pontos negativos e positivos da era Vargas, do governo Vargas, né? Entre tantos, os pontos negativos principais foram o próprio regime ditatorial em si,
E a perseguição, gente, aos sindicatos trabalhistas, proibindo manifestações contrárias à ditadura dele. Ele também removeu todos os deputados e centralizou o poder na figura dele mesmo. Resumindo, ele era o poder em si. Ele que mandava, as ordens eram somente as dele. Vendo os pontos positivos. Gente, os positivos foi o CLT, o CTPS, salário mínimo e o voto feminino, repressão contra os opositores do governo Vargas, ampliou hospedeiros de forças repressivas, especialmente da polícia política, comandada por Filinto Murlé. Gente, finalizando por aqui a nossa aula de hoje, eu acho que deu para vocês entenderem um pouquinho sobre Getúlio Vargas. Se tiver ficado alguma dúvida que vocês possam estar me perguntando no PV, estou aqui para tirar. Eu fiz um resumo por cima, gente, por conta do tanto do vídeo, para não ser um vídeo muito extenso para vocês. Mas espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.